a responsabilidade no outro de dizer, se você tivesse de outra forma, eu não teria feito isso com você, porque a culpa é sua. Foi você que provocou a situação. Foi você que não teve atitudes de proteger minhas pulsões, os meus instintos, lá do superego, do id e do ego, da teoria do Freud. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês da onde vêm esses desejos. Esses desejos, eles vêm aqui do aparelho psíquico das pessoas que não têm capacidade de ter o freio. Porque vamos entender, o nosso id é um cavalo selvagem. Ele precisa do freio da moralidade. Esse freio da moralidade é o superego, que é construído pelo superego dos pais e que aí doma esse cavalo doido, selvagem, e aí o cavaleiro, que é o ego, que não vai ficar fazendo coisas erradas. Então, hoje, para gravar essa live, eu fiquei pensando, quantas pessoas naquele vídeo que eu tenho de interpretação de sonhos me chamam de terapeuta, me chamam de várias coisas, falo, isso não é roupa de dar aula, você para dar aula você tinha que estar com a burca, você para dar aula você tinha que estar, então a gente tem que voltar aos padrões do Oriente Médio, que todas as mulheres usam preto e tampa o rosto, esse é o padrão para algumas mulheres, e geralmente quem fala para mim, vou dar esse exemplo para eu, escrevendo, que isso não é roupa de fazer vídeo, isso não é a roupa de uma psicóloga, são pessoas que estão colocando em mim, então se acontecer qualquer coisa, ok, porque você deu o motivo, afinal de contas, você deu o motivo, você deu a legitimidade do id, dos desejos e dos instintos que estão dentro da pessoa saírem, então você não tem o que reclamar, na verdade você estava desejando isso. 2020, a gente ainda escuta isso de pessoas que estão culpabilizando a vítima como algoz. Esse é o padrão de algumas pessoas que não conseguem entender que se eu tenho vontade de comer bolo, eu vou assaltar as padarias porque me deu vontade, afinal de contas me deu vontade, me deu pulsão, me deu desejo, eu não sei controlar esse desejo meu, então eu tenho que sair por aí comendo tudo, me deu vontade de assaltar, eu tenho que assaltar, porque afinal de contas é aquela filósofa biruta que falou que tem uma política, que tem uma filosofia no assalto. Então esse é o mundo que a gente está vivendo, que o que é moral se torna amoral, o livro do Prozac. Esse livro é do Prozac, A Molécula da Moralidade. A molécula da moralidade é a ocitocina, o hormônio da ocitocina. Então, quando você coloca o erro como acerto e o acerto como erro, então, até que ponto, quantas pessoas não estão defendendo a Dani Calabresa porque acha que ela pode ter feito o que ele falou, que ele disse que ele vai processar a advogada. Ele vai processar a advogada de mais de 40 mulheres que estão movendo um processo contra ele. Então, é tão estapafúrdia a situação que a gente começa a achar que até que ponto nós temos que realmente nos posicionarmos. Por que a grande mídia não está se posicionando a favor da Dani Calabresa? Por que mexeu com uma, não mexeu com todas? Por que a grande mídia está mais preocupada com o tom de pele, com a homossexualidade ou heterossexualidade e esquecendo de valores morais certos? Por que a grande mídia não se posicionou? Por que nenhuma pessoa ficou do lado dela, como essa Gueiros, que é essa amiga dela, que é humorista também, Maria Gueiros. Acho que é Maria Gueiros que chama a moça. Deixa eu ver aqui o nome dela de novo. Me esqueci o nome. Então, até que ponto a gente tem que entender que isso, na verdade, está faltando? Maria Clara Gueiros.
Tá faltando o quê? Tá faltando, sabe o quê? Coragem. Por isso que o título dessa live é Fazer o Certo implica coragem, porque nós nascemos com a facilidade de fazer o errado. O errado é muito mais fácil de fazer. Para você fazer o certo, você tem que construir na cabeça das crianças o superego. Para você fazer o certo, você tem que construir a molécula da moralidade. E essa molécula da moralidade é o que está faltando na vida das pessoas. Então, eu queria que você fosse compartilhando com as pessoas que você conhece essa live, para essa live ser conhecida, para a gente fazer um movimento, #Dani Calabresa, eu estou com você, porque a grande mídia não está apoiando ela, a grande mídia está calada, não estão, são pessoas que estão do senso comum fazendo um movimento para estar do lado da Dani Calabresa, porque afinal de contas, ele disse que foi consensual. Se vocês lerem a revista lá do estado do Piauí, que chama Revista, eu não quero falar junto, porque senão eu tenho um pouco de receio, porque tem palavras em função desse caso e talvez nem salve o vídeo que eu estou fazendo aqui no Instagram. Então eu quero que vocês vá compartilhando com todo mundo. Sabe para quê? Para a gente ter a coragem de fazer um movimento de imposição e de respeito. Como que a gente se dá o respeito? Não colocando algo que gere no outro a vontade de tirar. Não, a gente tem que se dar o respeito com moralidade, com coragem, porque a gente tem que ter coragem, e coragem não é ausência de medo. Coragem é você estar com medo e mesmo assim você fazer. Então o Prozac, quando ele escreve esse livro, ele fala assim: esse livro é importante porque empatia, colaboração, confiança, heroísmo, mesquinhez, ceticismo, raiva, intransigente são desenhadas desde os nossos primeiros passos na Terra. Então nós temos que ter a coragem de construir a nossa moralidade. E se você não teve uma família que construiu a sua moralidade, o que acontece com você? Você fica à mercê de qualquer coisa. Você fica à mercê de fazer qualquer coisa pelos seus desejos. Se você tem vontade de comer um pedaço de pudim ou um pudim inteiro, se você tem diabetes, o que você faz? Você come. Então eu estou fazendo também uma aula, que eu fiz a aula com o Prozac, aí estou fazendo uma outra aula onde explica por que nós estamos vivendo uma era de pessoas dependentes químicos. Por que aumentou assustadoramente nesse ano de 2020, assustadoramente. E por que quantas pessoas, tem uma pesquisa feita pela BBC Brasil e a BBC Mundo, quantos casamentos foram desfeitos nesse momento de pandemia? Dia 11 agora, fazem 9 meses da pandemia, que foi declarada no dia 11 de março. São 9 meses. E quantos casamentos acabaram nesses 11 meses? Casamentos que às vezes as pessoas não tinham tempo de olhar para si e aí aproveitaram a guerra de estar vivendo dentro de casa e a falta de estrutura psíquica e acabaram se separando. Então falta coragem da gente se posicionar, falta coragem da gente ter a certeza que esses casamentos já vinham mal há muito tempo. Não foi a pandemia que fez separar, foi simplesmente um gatilho. A pandemia foi um gatilho que fez com que as pessoas acabassem tendo mais coragem de tomar uma atitude, porque estava vivendo aquela vida cheia de mecanismos de defesa e acabava deixando para lá, fazendo de conta que não estava acontecendo nada. Então nós temos que ter essa força dentro da gente. Da onde vem essa força? Não vem da poder
poderosa Isis, nem a Mulher Maravilha, nem a She-Ra, nem o Thor dentro de você. Essa força vem dentro da sua personalidade, do seu aparelho psíquico. E vocês devem, toda hora eu devo falar, caramba, toda hora ela mostra essa fotinha. Porque o ego, o superego e o id, essas estruturas psíquicas propostas por Freud, elas tendem a proteger a nossa mente. E proteger para quê? Porque nós temos que entender que quanto mais a gente age pelos nossos desejos e as nossas paixões, mais a gente vai ter falta de moralidade, mais a gente vai ter falta de comportamento ético e moral. E as pessoas, essa construção do superego, ela é feita com 7 ou 8 anos, que é a construção do superego que faz com o declínio do complexo de Édipo. E nós temos que deixar de ser pessoas tão fragilizadas que não têm coragem de se juntar às pessoas que estão certas para poder fazer esse movimento. E nós temos que ter essa construção psíquica de fortaleza. E aonde a gente desenvolve essa construção psíquica? Se conhecendo, sabendo exatamente quem é você. Porque quando você sabe quem é você, você não vai deixar as coisas tomar uma dimensão muito grande, porque você vai ter simplesmente a coragem de sair e largar situações que são caóticas. Então vocês acham que eu estou acusando a Dani que ela deveria sair? Não, porque ela fala que ela sonhou em estar nessa emissora de televisão há muito tempo. E aí o Maurício Sherman, ele perdeu a vida, ele que era o diretor dos humores, dos programas de humores lá dessa emissora, e esse outro assumiu, o Márcio Márcio, deixa eu ver o nome dele, como que é o nome dele de novo? Peraí, Márcio Mellen. Ele assumiu o Maurício Sherman, que ele que era o que organizava os programas de humores. E com isso, quando ele assume, ele era aquele da dupla do Gordo e o Magro, sem graça demais, que era um programa que passava domingo, totalmente sem graça, que ele era muito sem graça, tanto que o parceiro dele, que largou ele, e é super engraçado. Então nós temos que ter essa coragem de, se um dia a gente passar por isso, a gente falar, eu não vou deixar isso acontecer comigo, porque ele é um tipo da pessoa que ele fazia com todo mundo, se achando como o líder que tem capacidade de ver todas as mulheres como objeto. Porque quando o homem faz isso, ele está transformando uma mulher em objeto. E transformar uma mulher em objeto é colocar ela para satisfazer o que ele quer. É óbvio que eu não estou falando que senão a gente vive um mundo muito chato. Como que vai acontecer os namoros se ninguém tiver uma capacidade de cantar o outro? Só que cante uma vez. Cantou uma vez, percebeu que não teve coro, não teve resposta, para de cantar, porque nós precisamos de entender que esse limite a gente às vezes tem que começar a dar nessas pessoas que perdem completamente o limite. E quantas mulheres ainda acham que a culpa é da mulher? Quantas mulheres ainda acham que a culpa é das mulheres? Então, nós temos que ter uma capacidade de criar esse princípio da moralidade. Nós temos que ter que, quando essas pessoas não foram feito o corte da castração, nós que temos a neurose, nós que podemos ser neurose fóbico, neurose histérica ou neurose obsessiva, ou neurastenia, ou neurose de angústia, nós temos que ter essa capacidade de fazer o corte externo da castração. Isso, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na empresa de energia do Espírito Santo,
ou estagiária de economia, acho que eu era estagiária. Eu lembro que tinha um restaurante lá, de vez em quando, algumas pessoas jogavam um garfo debaixo da mesa e ficavam olhando por baixo da mesa. Tinha poucas mulheres, isso eu estou falando de 1978, quando eu comecei a trabalhar na empresa de energia aqui do Espírito Santo. Eu olhava aquela cena, só que meu pai trabalhava lá também, então eu sempre almoçava com meu pai. Eu olhava aquela cena e eu falava, eu não acredito que isso acontece, sabe? Então, só que eu sempre fui uma pessoa da brigueiro, aí as pessoas acabavam não tendo coragem de pular certas cercas. Mas eu volto a dizer a vocês, de vez em quando eu leio alguns comentários que chegam até a mim, porque as pessoas mandam WhatsApp falando que eu não deveria usar tal roupa, porque tal roupa não é roupa de psicóloga. Isso é um pensamento machista e é dito geralmente por mulheres, não é dito por homens. Mulheres que dizem isso. Se você não tivesse com essa roupa, se você com essa roupa, isso não é roupa de você estar ministrando uma palestra no YouTube. Isso não é roupa de você fazer uma live no YouTube. Então isso é comportamento que mostra o nível que nós estamos vivendo, já ainda culpabilizar a mulher pelas questões que são responsabilidades exclusivamente dos homens. O homem, ele tem que ter uma noção do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer. Porque o homem, ele tem que ter simplesmente a capacidade de não ultrapassar alguns limites que não são cabíveis. Não é porque você vê alguém que você sente o desejo de comer um pedaço de pudim, aí você vai lá e pega o pudim. Será que esse pudim você não tem que comprar? Será que esse pudim não é para você? Então, não estou comparando o pudim com a mulher, não. Só que a gente não pode ser tão explícito aqui no Instagram, porque senão o Instagram, ele corta o vídeo e não deixa o vídeo ficar salvo. Então, nós temos que ter essa capacidade de fazer o processo de autoanálise. Nós temos que ter uma capacidade de fazer um processo de autoconhecimento. Uma das coisas que eu me assustei nessa pandemia, logo no início, eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou economista, sou teóloga, estou fazendo pós em neurociência, estou fazendo doutorado em psicologia clínica com abordagem em psicanálise. Gosto de estudar. Quando começou a pandemia, em março nem tanto, mas em abril, psicólogas me mandando me colocar em grupos de WhatsApp para brinquedinhos que você usa em cima da cama com seu parceiro ou qualquer pessoa. Não posso falar muito não, porque não consegue salvar. Então, eu fiquei assustada e era um atrás do outro, porque as pessoas começaram a entrar numa paranoia de achar que os brinquedinhos estimuladores é que iam começar a dar felicidade. Então, até que ponto você, mulher, está se colocando como objeto? Até que ponto você, mulher, se coloca nesse papel? Saia desse papel, se posiciona, tenha coragem de fazer o que é certo, tenha coragem. Então agora eu vou liberar para perguntas com relação ao tema, porque eu tenho que voltar aqui para a aula, para assistir a aula do Caio, está tendo aula, o Caio está dando aula aqui, olha, ele falou repressão. Vou ler aqui para vocês, ó, o mecanismo de defesa da repressão. Vou ler aqui para vocês. Repressão. O ego expulsa do consciente os impulsos instintivos ameaçadores que concentram ansiedade. Impulsos que são de origem do id. As exigências instintivas conflitam com o julgamento do superego, ou pode iniciar os temores do ego. O movimento sadio do mecanismo de repressão consiste em inibir o componente psíquico que pode ser nocivo e afetar o físico. Então, vamos lá, vou ver o que tem de perguntas aqui. Não importa se tem, não importa, isso não é importante. O importante é saber que faltou a construção, a pergunta que está lá na interrogação não importa. O que importa é saber que faltou nele uma construção do princípio de moralidade. O que faltou nele, o princípio de ética. Faltou nele o princípio de entender qual o limite
que ele poderia ir e qual o limite que ele pulou. O problema é que nós vivemos também querendo muito uma explicação ali pelo DSM. E aí vai explicar o quê? Vai explicar o quê? Que ele tem isso, aquilo outro? Não. Ele não é uma pessoa que tem nem esquizofrenia, nem delírio, nem alucinação, o que justificaria se ele tivesse feito o que ele fez, porque ele passou todos os limites do aceitáveis. Vai lá e leiam a revista que é do estado do Piauí, que chama Revista e o Nome do Estado, porque eu prefiro não falar, porque senão eu não quero que esse vídeo não fique salvo, eu quero que esse vídeo fique salvo. Então, leiam tudo que ele fez. Leiam tudo que ele fez, que aí você vai entender até que ponto ele simplesmente passou todos os limites do aceitáveis e até que ponto você, quantas vezes você precisa do seu emprego, você está apaixonada porque você está numa emissora nova, você está apaixonada pelo emprego e aí você fica com medo, porque ele era diretor de núcleo, parece, ou gestor de núcleo do humor. Então, eu queria que vocês avaliassem isso. Às vezes, eu não acho tão interessante dizer, não, simplesmente é um transtorno. E aí, o transtorno não justifica nada. É exatamente isso. Esse povo tem que perder as máscaras. Esse povo tem que perder as máscaras, porque é igual a Flor de Lis. Ela é psicopata. Não, a única coisa que eu acho que ela é uma mandante do crime do marido dela. Então, a única coisa, se é psicopata, narcisista ou isso, continua sendo a mandante do crime. Então, eu acho que a gente ficar atrás de um transtorno, eu tenho um transtorno depressivo, e vai fazer o quê? Eu tenho um transtorno de ansiedade. E vai fazer o quê? Isso só é importante no set terapêutico, isso é importante no set do médico psiquiatra. Agora, no senso comum, qual a importância que tem? Exatamente. Quantas passaram pela mão dele? Estão se falando que mais de 44. Então, dizer que a pessoa tem transtorno YJH só é importante se eu estiver dando uma aula para os meus alunos entenderem, só é importante num grupo de terapia para eu falar, você precisa procurar um psiquiatra, que você tem um transtorno mental. Então, isso é uma postura do livro do Prozac, que eu acabei de comprar, que é a Molécula da Moralidade. Está faltando essa construção da molécula da moralidade nas pessoas. Está faltando essa construção. E sabe aonde que é construída isso? Dentro de casa, até 8, 9 anos de idade. Essa molécula da moralidade é construída aqui, nas fases psicossexuais do Freud, do nascimento até entrar na fase genital, que é fase oral, fase anal, fase fálica, fase da latência, que o ser humano fica calminho, e fase genital. Aqui na fase fálica tem o complexo de Édipo. Então tem um declínio do complexo de Édipo para introjetar o superego. Então está faltando o princípio da moralidade construído pela construção do superego. Então eu gostaria que vocês tivessem uma capacidade, deixa eu ver, ele chorou porque ele sabe. Vocês acham que o psicopata não chora? A pessoa que tem total ausência de sentimento, que é o transtorno de personalidade antissocial, óbvio que ele chora. Assediada é com 2 S, eu acho, né? Assédio. Isso aí, Graça, você tem que fazer terapia para entender. Exatamente, Tamires, ter algum transtorno não é desculpa para você cometer um ato tão feio como esse. Não acho que ele é psicopata. Eu estou só citando o exemplo, não acho que ele é psicopata, eu acho que ele é uma pessoa sem postura ética e sem postura moral. Até o psicopata, que tem 0 de empatia, ele chora, porque ele tem pena dele. Então eu tenho para mim que ele chorou, porque ele sabe a grande porcaria que foi que ele fez com a vida dele. Ele sabe. Então, até quem tem o transtorno de personalidade antissocial, simplesmente ele é capaz de chorar.
É, é, a gente, cada caso é um caso, sabe? Eu acho que o escândalo também não resolve, cada caso é um caso. Eu acho que você tem que, se o seu gestor está fazendo algo por você, vai no acima dele. Se é o acima dele, vai no acima dele. E vai sempre com algumas pessoas. Faça igual ela, Maria Clara, o que ele fez. Então, vamos lá, mais uma pergunta para eu poder encerrar essa live. Essa live vai ser postada no canal de YouTube. Quando for postada, compartilha com todo mundo. Dia 18 agora, nós temos uma live exclusiva para membros do canal de YouTube. E nós vamos conversar sobre psicossomática, mas é exclusiva para membros. E aí eu faço a apresentação e mando a apresentação para os alunos. É 1h30 de live, de 15 em 15 dias, tem uma live exclusiva. Vai lá no canal de YouTube, se torne membro para você ter direito a assistir essas 2 lives agora no mês de outubro, no mês de dezembro, onde nós vamos falar sobre psicossomática, o adoecimento. O adoecimento que nasce primeiro no emocional, depois vai para o corpo. Então, vamos lá, gente. Última pergunta. Sem pergunta, vou cancelar aqui a gravação para continuar assistindo a aula do Caio, para fazer minha aula de pós-graduação. Tá bom? Beijo no coração. Que bom que vocês estiveram aí comigo. Se for possível, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo ser conhecido. Se for possível, faça esse vídeo ser conhecido por todas as pessoas e eu vou ficar aqui torcendo para tudo dar certo, porque ela vai ter o apoio quantas vezes eu puder, eu vou abrir o meu canal para falar que é preciso coragem para tomar algumas atitudes. É preciso coragem para tomar algumas atitudes, tá bom? Espero que realmente vocês tenham coragem de seguir o exemplo dela e leiam a matéria na revista Piauí, que foi publicada agora no mês de novembro. A matéria está completa lá. Vejam aqui no feed do meu Instagram, eu fiz uma pequena matéria, aí vocês podem ler aqui também, mas eu quero que vocês leiam a matéria completa, tá bom? Me segue lá no institutocassiarodrigues.com, que é o site, para você saber os produtos que a gente tem. Nós estamos lançando uma nova turma de psicanálise no mês de junho do ano que vem. As matrículas já estão abertas, porque elas encerram rapidinho para você se tornar um aspirante psicanálise. E se você se tornar um aspirante psicanálise, você tem que cumprir o percurso analítico. Vai lá, institutocassiarodrigues.com, e vai saber tudo o que é para se tornar psicanalista. Tem um canal no YouTube que quando bota meu nome, ele atrelou o site dele ao meu nome. Olha, cadê o princípio, a molécula da moralidade? Como que a pessoa faz isso, né? Beijo no coração. Tchau.